Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Britcast, o podcast do Conexão Britânica, onde a gente vai falar de ensino, vamos falar de inglês, vamos falar de cultura, vamos falar de história. História não só a história do mundo, mas algumas histórias engraçadas, as histórias sérias, mas sempre de uma maneira leve, tranquila, para que a gente possa evoluir e crescer todos juntos. Nesse episódio eu gostaria de primeiro responder uma pergunta. Deixa eu pegar meu script aqui, meu script super moderno, que foi um debate que eu tive numa das minhas aulas, que, como eu falei para vocês em episódios anteriores, tudo que eu quero trazer aqui, ele tem o objetivo da gente refletir, mas também são assuntos que eu comumente debato com meus alunos. Né? Debato às vezes de forma monóloga, né? Às vezes só eu falo, mas muitas das vezes são eles que falam, são eles que propõem ou que me perguntam, né? Que querem saber por que as coisas são desse jeito, né? E eu acabo respondendo e me dá aquela ideia, poxa, como que seria então botar isso no podcast, botar isso para a comunidade, para a gente debater. Então, eu vou colocar uma pergunta aqui e você me responde antes da gente começar a conversar, tá bom? Eu vou usar uma palavra que dificilmente eu uso, tá? Uma palavra que é muito raro eu usar neste tipo de contexto. E eu vou explicar depois por quê. Mas, por que é difícil aprender inglês? Por que é difícil aprender inglês? Tá? Você que está me vendo, por exemplo, pelo YouTube, pausa e coloca no comentário. Tá? Você que está me vendo em outras plataformas, me manda no Instagram. Por que é difícil aprender inglês? Na tua opinião. Tá? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Eu já tive inúmeras respostas. Inúmeras, um monte. Tá? Já ouvi gente falando, por exemplo, que aprender inglês é difícil porque a gente está velho. Tem fundamentação nisso? Tem sim. Eu já ouvi falar de que a gente não consegue aprender inglês porque o nosso cérebro não consegue mais absorver coisas como ele era antes. Tem uma fundamentação nisso? Tem também. E claro, tem os engraçados, né? Que não consigo aprender porque eu sou burro. Ou a pessoa não aprende porque ela é burra. E isso eu já não concordo. Não acho que ninguém seja burro, seja incapaz. Tá? Bom, eu falei, temos fundamentações nisso, em algumas dessas justificativas? Temos. O fato da gente estar mais velho, né? Eu já passei dos 40, uma parte dos meus alunos são mais velhos do que eu, né? Já passaram dos 40, alguns já passaram dos 50. E será que é mais difícil para eles do que é para mim? E será que é mais difícil para mim do que é, por exemplo, para uma aluna que eu tenho de 19 anos? E eu vou te falar um negócio. A dificuldade ela só existe se você fizer ela acontecer. A primeira coisa, na minha opinião. Só é difícil porque a gente quer que seja difícil. Né? E essa é a principal razão pela qual eu não gosto de usar a palavra difícil. Eu vou te dar um exemplo que eu vi acontecer. Tá? Um professor, que obviamente eu não vou dizer o nome, primeiro que eu já esqueci. Segundo, porque não seria ético da minha parte fazer isso. Mas um professor, e eu vou botar professor nesse caso sem gênero, pode ser uma mulher, pode ser um homem, tá? Entrou na sala de aula para dar uma aula sobre present perfect. Você que ainda não sabe o que é present perfect, é um tempo verbal em inglês, tá? Que ele não tem correlação com o português. Não existe um tempo verbal present perfect igualzinho que está no inglês no português. Não existe isso. E esse professor chegou, sentou e começou a falar com a turma assim: pessoal, presta atenção,
porque hoje a gente vai falar de um assunto muito difícil. Tá? Neste dia, eu estava na sala de aula como representante da coordenação pedagógica, fazendo uma avaliação de aula, que é uma das funções do coordenador pedagógico e da sua equipe de avaliar a aula dos professores para manter um nível de excelência, né? Para ver, inclusive para coletar dados para possíveis treinamentos. E aconteceu assim, perdão, a aula foi um desastre. A aula foi um desastre, tá? A turma não entendeu, não conseguia acompanhar, tinham pessoas assim que ficaram, eu não vou dizer desesperados, mas ficaram assim muito tensos e por isso não conseguiram pegar o assunto. E, enfim, passou aquela aula, eu dei o feedback pro professor, falando, olha, esse tipo de abordagem não é interessante e tal, enfim. Deu feedback para ele, só que infelizmente para a aula seguinte ele estava doente e não havia nenhum outro professor disponível para dar essa aula. Então eu fui dar essa aula, né? Eu na época assistente de coordenação, eu fui dar essa aula. Então eu pedi autorização, pedi permissão para a coordenação para refazer a aula anterior me baseando na avaliação da aula desse professor. Me foi concedido isso. Aí eu cheguei, sentei com a turma, falei, pessoal, vocês viram que eu estava aqui na aula passada, eu estava avaliando a aula do professor, infelizmente ele está doente e não vai poder dar aula para vocês, hoje vocês são meus. E nós vamos ver novamente a aula que vocês viram, né, com ele. Só que eu gostaria que a gente fizesse uma coisa diferente. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, assim como o professor falou, nisso ele não está enganado. Vocês têm que prestar atenção, na verdade, não só nessa aula, mas em todas. Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou contar um negócio para vocês que vocês ainda não sabem. E um negócio que ele pode dar um certo trabalho, mas se você prestar atenção no que eu vou te falar, não vai dar trabalho nenhum. Tá? Então, nada de conversa paralela, nada de celular, nada de nada. Se você tiver dúvida, anota para perguntar depois, que até mesmo pergunta fora de hora pode te atrapalhar, ok? Ok, vamos lá. Começamos a aula, comecei a explicar, botei um monte de coisa no quadro, e um monte de exemplo, e seta, enfim, eu adoro desenhar as coisas no quadro, enfim. A aula tinha 1h30, por volta aí de 50 minutos de aula eu parei e falei, vocês têm alguma dúvida? Um aluno levantou a mão e falou, professor, eu tinha quando a aula começou, agora eu não tenho mais. E o resto da turma, poxa, agora a gente entendeu. Agora a gente conseguiu entender. Poxa, e não era difícil. Aí que vem o grande barato. Não era difícil. E eu falei, realmente, não é difícil, ele dá trabalho. Algumas coisas elas não são difíceis, elas dão trabalho. A gente tem a tendência de falar que é difícil coisas que dão trabalho. Eu costumo brincar que falar que difícil é tirar a calça pela cabeça, molhada. Se você já tentou, você sabe que é difícil. O restante ele dá trabalho. Tá? Aí voltando para o assunto principal. Uma das coisas que faz com que a gente não aprenda, isso não é só em inglês não, é qualquer coisa, é a gente colocar barreiras no nosso caminho. É você enxergar um negócio que você não conhece, que você não domina, e imediatamente você rotular aquilo como sendo difícil. Como, eu nunca vou aprender isso. Sabe? Algumas pessoas que estão assistindo isso podem dizer, então você está falando sobre o poder da palavra e não sei o quê, porquê, religião e não sei o que lá. Não. Se você tentar levar isso para o lado da religião, a gente vai entrar numa outra seara, numa outra discussão. E como eu falei no primeiro episódio, eu não vou discutir religião. Até porque é a crença de cada um e cabe a gente respeitar. Mas não, eu também não estou levando para esse lado. Apesar de eu acreditar no poder da palavra, sim. A palavra motiva, a palavra levanta, a palavra derruba, a palavra acaba. A palavra faz chorar, faz sorrir. A palavra faz entender ou faz complicar as coisas. E sim, eu acredito que se você olha para você mesmo e fala eu sou um inútil, é isso que vai acontecer com você.
Eu acho isso sim. E desafio qualquer um a me provar que isso não é verdade. Tá? Porém, o que eu estou dizendo aqui, em termos educacionais, isso é pedagógico. Isso é pedagógico. A partir do momento que você determina para você que você não vai conseguir, não precisa ser o Rod dando aula, pode ser o João, a Maria, o Zé lá da esquina, pode ser o melhor professor que você consegue pensar. Não sou eu. Antes de tudo, não sou eu. Mas o melhor professor que você consegue pensar. Nem essa pessoa, nem essa sumidade, nem esse semideus vai conseguir fazer você aprender, porque você determinou que aquilo não vai entrar na tua cabeça. Tudo bem. Existem pessoas aí que vão dizer, mas eu faço esse tipo de coisa, eu tento, e eu não consigo aprender ainda assim. Eu tô afim, eu tô com a cabeça aberta para aprender e ainda assim eu não consigo. Qual que é o meu problema? O seu problema não é o seu problema. Ou seja, o problema não é você, mas é o meio pelo qual você está estudando. Porque a gente entra numa outra questão, que a gente não conseguir aprender porque a metodologia não colabora com a gente. Simples assim. Sabe? Aquela coisa de, esse método não é para mim, esse método não funciona comigo. Eu já vivi isso inúmeras vezes com alguns professores, inclusive. Também não vale a pena mencionar. Mas eu vou dar um exemplo clássico. Eu não sou uma pessoa de exatas. Sempre tive dificuldade com matemática, física e áreas afins. Eu tive um professor no segundo ano do ensino médio que ensinou geometria espacial, ou seja, geometria de sólidos, né, de coisas 3D. Ele fazia um negócio tão legal, tão divertido, tão interativo com a turma, que eu lembro disso até hoje. Meu segundo ano do ensino médio foi em 1997. Né? Estou entregando a minha idade mesmo, não tenho problema nenhum com ela. Tá? 1997. E eu lembro até hoje, 2023. Tá? Vão-se aí muitos anos. Tá? Ou seja, tudo depende da metodologia. Mas é assim, eu sou iniciante, eu não sou professor, eu não sou professora, eu não sei nada de metodologia. Como é que eu vou aprender? Pois é, aí a gente vai ter de fazer... Vamos por dois caminhos. Tá? O primeiro deles ele é o mais penoso, que é a tentativa e erro. Você tentar metodologias até achar uma que encaixe com você. Só que eu sinto muito, existem inúmeras. Existem inúmeras metodologias. Tá? A segunda forma, ela é uma forma que eu procuro sempre sugerir aos meus alunos que eles me deem isso como informação. Que é você entender como você aprende. Você fala, mas eu não estou aprendendo até agora, como é que eu vou saber como é que eu aprendo? Simples. Você é uma pessoa que aprende olhando as coisas? Você é uma pessoa que aprende ouvindo as coisas? Ou você é uma pessoa que aprende escrevendo, desenhando, fazendo casinha, precisa daquela coisa mais prática? Que tipo de pessoa é você? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir e escrever. Tudo bem. Ou você é como eu, que gosta de ouvir e ver? Né? Ouvir e escrever? Então, essas são habilidades que a gente usa para aprender. Algumas delas são mais desenvolvidas para a gente, outras menos. Eu, particularmente, sou uma pessoa visual e auditiva. Eu tenho mais facilidade em aprender vendo as coisas. Decoro coisas olhando. Né? Também quando o óculos colabora comigo. Né? Mas decoro um scriptzinho, eu tenho aqui algumas coisas para falar, não só desse episódio, mas dos próximos, que, sabe, eu tô aqui, tá aqui olhando para mim. Aí eu olho e falo, tem que falar sobre isso. E aprendo ouvindo. Aprendo ouvindo. Aí você aí do outro lado, você fala, poxa, Rod, eu prefiro 1000 vezes que você coloque, por exemplo, aqueles vídeos que você coloca coisas na tela pra gente escrever. Legal, você é uma pessoa sinestésica, muito prazer.
Você precisa de exercícios práticos para você fazer aquilo. Então, neste caminho, não importa a metodologia. Não importa. Importa o que você faz com ela. É o que você, aí do outro lado, faz com a metodologia. Existem metodologias baseadas em repetição, existem metodologias baseadas em não se falar a língua mãe, existem metodologias baseadas no copia e cola, ou a metodologia que é muito mais conteudista, vai conteúdo, um belo dia prova. Tem metodologia que é mais baseada em você conhecer aquilo e começar a praticar aquilo. Né? Todas elas, sem exceção, você pode aplicar esse tipo de coisa. Uma metodologia baseada em repetição, por exemplo. Você vai fazer muita coisa prática, sim. Né? Não significa que você não vá cobrir todas essas coisas, mas você vai fazer muita coisa prática. Você precisa ver. No meu caso, eu preciso ver a repetição. Como é que eu vejo, Rod, vejo essa repetição? Você me dá uma frase, por exemplo. Vamos pegar aquela frase velha batida. The book is on the table. Eu escrevo essa frase na minha cabeça e vejo essa frase. The book is on the table. Aí vamos supor que eu quero fazer essa frase, eu quero entender o que está acontecendo para depois, the book is on the car. The book is on the floor. The book is on the wall. Então eu vou visualizando aquela frase, esse é o jeito que eu faço, tá? Eu não sou uma pessoa normal. Mas esse é o jeito que eu faço, pode funcionar para você. Então eu visualizo aquilo dentro da minha cabeça. Não necessariamente eu preciso colocar no papel. Opa, caiu aqui. Não necessariamente eu preciso colocar no papel. Sabe? Eu posso desenhar na minha cabeça. Posso escrever na minha cabeça para eu ver. E uma vez que o professor fala, eu ouço, né? Ouço e repito. Aí para você, por exemplo, você precisa escrever para poder repetir, por exemplo. Você precisa anotar tudo, tintim por tintim, do que está escrito no quadro, do que o professor falou. Tranquilo. Tranquilo. Sabe, eu não sou esse tipo de professor que olha para o aluno e fala, você vai ter de aprender desse jeito, porque só desse jeito é que, né, funciona. Não. Cada um é cada um. Por isso que as minhas aulas são individualizadas, porque eu tento me moldar de acordo com a forma que o meu aluno aprende. Até vocabulário eu mudo dependendo do aluno. Tá? Mas ignora essa parte, porque isso aqui não é propaganda de mim. Não é para eu fazer propaganda de mim, é simplesmente para a gente discutir um assunto. Tá? Mas, a partir de hoje, a gente já vai se encaminhando para o final do episódio, a partir de hoje eu quero propor uma coisa para você, propor um desafio para você. Um desafio em 2 partes, tá? Aliás, vamos pensar aqui, vou botar 3 partes. Desculpa, eu estou pegando pesado, eu sei. A primeira delas é a mais fácil, na minha opinião, que é você retirar da sua vida a palavra difícil. Tá? Vamos colocar que algumas coisas dão mais trabalho do que outras. Né? Que algumas coisas desprendem mais tempo para eu aprender do que outras. É assim com tudo. Então, não tem nada exatamente difícil. Tá? Lembra, tirar a calça pela cabeça molhada é mais difícil. Se você não conseguir, se você não tentou ainda, tente. Por favor. Então, primeira coisa, exclua da sua vida a palavra difícil. Segunda coisa, descubra e fale para si mesmo. Eu aprendo assim. Eu aprendo vendo, eu aprendo ouvindo, eu aprendo escrevendo, eu aprendo numa combinação desse barato. Eu aprendo de qualquer jeito. Olha que legal. Se você descobrir isso, sinceramente, eu sou teu fã. Porque eu não consigo aprender escrevendo. Não, já tentei de toda forma e, obviamente, durante todo o meu ensino fundamental e médio, eu passei em escola onde professores estavam dizendo para a gente copiar tudo. E eu aprendia muito mais olhando para o quadro do que escrevendo no caderno. Né?
E não tem esse argumento de, mas está escrito no caderno, você vai lembrar depois, porque eu decorava o quadro. Então caía coisa na prova, eu via a pergunta, fechava meu olho, eu lembrava do quadro, do que estava escrito no quadro, então eu respondia. Significa que eu era bom aluno em todas as matérias? Não. Lembra, eu não sou bom de exatas. Tá? Então descubra para mim. Na verdade, descubra para você mesmo, você mesma, como você aprende. Eu sou visual, eu sou auditivo, eu sou sinestésico, eu sou uma combinação disso, tá? Quiser me contar, conta, Instagram, conta no comentário aqui do YouTube. Pode contar, eu quero saber. Quero saber se você é como eu. Pô, seria legal ter muita gente, mais gente como eu ainda. Pessoas como eu só conheço eu. Tá? Fez isso? Legal. E terceira coisa. Não desista. Não desista. Porque uma vez que uma coisa não é difícil mais e que você adapta a forma de aprender à sua facilidade, com certeza, tudo vai ficar mais fácil. Eu tenho certeza disso. E eu falo isso para você com bastante conhecimento de causa. Porque eu não só fiz isso comigo mesmo, quando eu estava aprendendo inglês e, posteriormente, outras coisas, mas também faço com que meus alunos estudem dessa forma. Todos os meus alunos são maravilhosos, excelentes? Não. Alguns têm alguma dificuldade e a gente vai trabalhando com isso. Alguns precisam de muita repetição dessa conversa. Tá? Porque a gente vai entrar em outras questões. Tá? Eu estou falando isso para você. Faça isso, faça essas 3 partes. Não vai te dar tanto trabalho. Não vai. O trabalho maior que você vai ter é só de adaptar tudo para você poder aprender. Mas, uma vez que você começa a aprender mais fácil, vira um prazer fazer isso. Certo? A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Britcast, um podcast do Conexão Britânica, onde a gente vai falar de história, de ensino, de inglês, vai falar um pouquinho sobre mim, falar um pouco sobre você. Se você tiver assuntos para a gente falar aqui no Britcast, deixa aqui comentário ou manda para a gente lá nas redes sociais, Instagram, no WhatsApp, no TikTok, aonde você achar que é melhor. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica ou no Britcast nas outras plataformas. Foi um prazer falar com você. Eu vejo você no próximo episódio. Valeu? Abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.